Bom dia. Hoje é sexta-feira, 14 de setembro de 2012, são 10 horas e este é o programa Cresce Esclarece. Nas últimas edições, o Dr. Gilberto Iog tratou e respondeu a diversas questões relativas ao uso do Fundo de Garantia na aquisição da casa própria. Hoje continuaremos no mesmo tema, respondendo algumas questões que já foram preparadas pelo Dr. Gilberto, que hoje goza de merecido descanso, e também estamos à disposição para responder as perguntas dos senhores que poderão ser formuladas diretamente até o final do programa. Lembrando sempre que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é a principal fonte de recursos do mercado de crédito imobiliário no Brasil, não é? E além de fornecer recursos para a aquisição da casa própria pelo trabalhador, também disponibiliza diversas fontes, diversas modalidades de financiamento que possibilitam a realização de negócios, de forma que, ao corretor de imóveis, é muito importante conhecer as normas e os critérios de utilização desses recursos. A primeira pergunta, a primeira questão colocada pelo Dr. Gilberto, no que nos foi deixada pelo Dr. Gilberto, é: por quem pode ser feita a intermediação do FGTS para a aquisição da moradia própria, além dos bancos de varejo? A intermediação do FGTS pode ser feita por qualquer agente financeiro credenciado pelo FGTS, pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então podem ser intermediários os bancos comerciais, os bancos de investimento, as companhias de crédito imobiliário, os consórcios imobiliários, todos aqueles que forem devidamente credenciados pelo FGTS. Também pergunta o Dr. Gilberto: para aferir a regularidade do uso do FGTS em moradia própria, qual é o procedimento dos bancos privados? Bom, a aferição de regularidade do FGTS é a aferição comum de acordo com os manuais normativos e com as leis, né? De acordo com o manual de moradia do FGTS, de acordo com os manuais de fomento que o FGTS emite através da Caixa Econômica Federal e entrega aos bancos interessados. Tá? O procedimento são os mesmos, tá? E com absoluta preocupação em cumprimento das normas e legislação vigente. Uma questão levantada por um corretor diz respeito à utilização do FGTS para pagar ITBI em registro. Não há possibilidade de utilização do FGTS para pagar ITBI em registro. O FGTS deve ser utilizado exclusivamente para pagamento da aquisição da casa própria. Em termos práticos, pergunta o Dr. Gilberto: orientar a situação a seguir. A utilização do FGTS para abater prestações ou amortização do saldo devedor no âmbito de consórcio sem a interveniência de um agente financeiro do SFH, não é? Ele pede para que seja orientado em termos práticos. O FGTS pode ser utilizado para abater prestações, né, até 80% do valor da prestação mensal, pode ser utilizado para amortizar o saldo devedor do contrato de financiamento e pode ser utilizado também para liquidar o saldo devedor do financiamento, tá? Sempre com a interveniência de um agente financeiro do SFH. Não há como fazer essa utilização sem essa interveniência. Pergunta mais o Dr. Gilberto: para aquisição de imóvel em construção, em que momento é sacado o FGTS? O FGTS é sacado na medida em que há o avanço da construção física, o avanço físico da construção, tá certo? Então, para obtenção da autorização de utilização do FGTS, o interessado deve oferecer ao agente financeiro um cronograma físico-financeiro da obra e, de acordo com o andamento desse cronograma, os valores do FGTS são liberados ao interessado. Pergunta também: como abater com o FGTS as prestações de um financiamento? Tem prazo para essa nova utilização? O abatimento pode ser de até 100%? Não, não pode. O abatimento é no máximo de 80% do valor da prestação.
E o prazo para a nova utilização é de 12 meses, ou seja, você vai fazer, o interessado vai liberar dinheiro para abater prestações em até 12 meses e, quando chegar ao 12º mês, renova essa autorização para mais 12 meses. Constatada a responsabilidade do agente financeiro ou administradora de consórcio por inobservância das normas, o agente financeiro poderá cancelar a operação. A pergunta que se coloca é, nesses casos, quem fica com o prejuízo? É o trabalhador que precisa correr atrás do dinheiro para cobrir o erro de terceiros? Não. O cancelamento da operação implica na devolução dos recursos para a conta vinculada. Ou seja, a responsabilidade será sempre do agente financeiro. Se esse cancelamento decorreu de alguma fraude promovida pelo trabalhador, ele responderá civil e criminalmente por isso. No entanto, o dinheiro será ressarcido à conta vinculada do FGTS. Uma pergunta que foi recebida de um corretor de imóveis diz assim: eu tenho um imóvel residencial quitado, estou vendendo para comprar outro imóvel, posso utilizar o meu FGTS? Pode, desde que venda o imóvel impeditivo, não há nenhum impedimento para que você utilize o FGTS para a aquisição da nova residência. Outra pergunta: comprei um imóvel em 2007, financiei sem usar o FGTS, quitei em 2012 com o FGTS. Ao vender esse imóvel, o novo comprador poderá utilizar o FGTS ou a sua operação ficará prejudicada? Até hoje, até este momento, o Conselho Curador entende que são operações diversas. Então, a liquidação ou a amortização com o fundo de garantia do contrato imobiliário não implica em impedimento ao trabalhador de adquirir o imóvel com utilização do fundo de garantia. Tá? Essa é a posição do Conselho Curador do Fundo de Garantia até esta data. Pode ser alterada, porque a lei diz que a utilização de fundo de garantia implica numa carência de 3 anos para nova utilização no mesmo imóvel. Tá? No entanto, até hoje, o Conselho Curador do Fundo de Garantia entende possível essa utilização. Qual o intervalo para o mesmo trabalhador utilizar o FGTS na compra do imóvel? Não há intervalo. Tá? O trabalhador pode utilizar o FGTS para a compra de imóvel a qualquer momento, desde que ele não tenha nenhum impedimento e desde que tenha, evidentemente, saldo na sua conta corrente. Existe algum procedimento para o trabalhador dar lance em cota de consórcio imobiliário? Não há procedimento específico, basta que ele conheça o seu saldo e avise, né, e determine lá a administradora de consórcio que o lance será coberto com o fundo de garantia. A pergunta também, o doutor Gilberto já deixou a pergunta pronta para que a gente respondesse: quais são os valores cobrados pelos agentes financeiros pela prestação de serviço para operacionalizar o saque do FGTS sem financiamento? Não é? Os valores são R$ 800 para imóveis até 170 mil e até R$ 1.600 para imóveis acima de R$ 170 mil. Tá? São valores fixados por resolução do Banco Central do Brasil e que devem ser observados por todos os agentes financeiros. Pergunta o corretor se é possível utilizar o FGTS para aquisição de terreno e construção de imóvel. Sim, é possível, tá? Desde que seja feito ao mesmo tempo, concomitantemente, a aquisição do terreno e a contratação da construção do imóvel. O doutor Gilberto pergunta o que significa a frase contida no manual da moradia do FGTS, né, sobre o item 15.4, que diz: na aquisição de imóvel em construção, é requisito essencial para a utilização do FUGAT ou do FGTS que o terreno seja objeto da construção do imóvel e que seja de propriedade do trabalhador.
Sim, na aquisição em construção, é requisito essencial para a utilização do FGTS que o terreno objeto da construção seja de propriedade do trabalhador, né? Isso se aplica especificamente às construções, às aquisições feitas de imóveis na planta. Assim é que na compra de um apartamento, o contrato será um contrato de aquisição de fração ideal de terreno e contratação da construção do imóvel. Tá? Pergunta também se imóvel rural é impeditivo para sacar o FGTS na aquisição de imóvel urbano. Não, imóvel rural não constitui impedimento para o saque do FGTS da contratação ou na aquisição de imóvel urbano. Tá? Da mesma forma, não é possível utilizar o FGTS para a aquisição de imóvel rural de qualquer natureza. Uma das questões que se coloca e que se pergunta sempre é: comprei um imóvel já financiado por contrato de gaveta. Posso quitar com o meu FGTS? Isto é, o imóvel não está no meu nome. Bom, esse imóvel provavelmente tenha sido adquirido através de um contrato qualquer, que não foi levado ao conhecimento do agente financeiro, credor da garantia, né? E, portanto, a responsabilidade é daquele primeiro comprador, daquele primeiro mutuário. A aquisição já foi feita, mas a quitação com o FGTS só poderá ser feito caso esse contrato seja levado ao agente financeiro e caso o agente financeiro aceite a transferência desse contrato para o novo proprietário. Recebemos aqui uma pergunta da corretora Thelma Lara. Ela pergunta: quando tenho contas do FGTS que estão paradas, eu posso sacar todas elas para a aquisição do imóvel? Sim, você pode sacar todas as contas movimentáveis, né? Aquelas contas que mesmo já estando desativadas, né? Elas contenham algum tipo de saldo credor, tá? Não há nenhum impedimento para isso. Posso comprar um imóvel com resgate de FGTS e alugar para terceiro? Não pode. Tá? A aquisição de imóvel com recursos do FGTS só pode ser feito para moradia própria. Tá? Na aquisição, o trabalhador deverá assinar diversas declarações onde ele se compromete a utilizar aquele imóvel para sua moradia, tá? De forma que constituirá fraude a compra de um imóvel e a sua alocação para terceiros. Isso não significa que, depois de algum tempo, né, depois de algum tempo de residir naquele imóvel, o trabalhador possa mudar para um outro imóvel e alugar aquele que adquiriu com fundo de garantia. Tá? Mas, inicialmente, a princípio, ele tem que efetivamente residir naquele local. Qual o valor de avaliação do imóvel popular? O imóvel popular é avaliado até R$170 mil, tá? Para efeito de utilização do fundo de garantia. O Dr. Gilberto pergunta, na prática, o que quer dizer alguns tipos de conta, né? De conta de fundo de garantia que são nominados nos manuais do FGTS. Na verdade, são considerações meramente administrativa de segregação de conta, não tem grande importância para o entendimento da utilização do FGTS. Não é? Por exemplo, a conta tipo 1, optante transferida, ela é passível de uso, ela pode ser utilizada para a aquisição de fundo de garantia. O seu saldo pode ser utilizado para a aquisição de fundo de garantia. Também a conta tipo 2, optante, também passível de uso, pode ser utilizado o seu saldo para a aquisição do fundo de garantia. Já a conta recursal tipo 3 não é passível de uso. Tá? Não é passível de uso porque é uma conta que se utiliza para depósito judicial em ações trabalhistas em andamento. Tá? Da mesma forma, as contas de não optantes, né, não são passíveis de uso. As contas optante número 5 não é passível de uso. E a conta optante transferida tipo 6, passível de uso. Tá? 7, 8 e 9, conta sem fundo de garantia, não optante e recursal, não são passíveis de uso. Portanto, essas não poderão ser utilizadas para a utilização do fundo de garantia, para a compra do imóvel próprio.
Temos aqui mais duas perguntas recebidas nesse momento, do corretor. Edivaldo Martins pergunta: gostaria de esclarecer se o FGTS pode ser utilizado na compra de terreno. Não pode. O FGTS só pode ser utilizado na compra de terreno para a construção, ou seja, concomitantemente, terreno e construção do imóvel. Não é? Não pode ser comprado somente o terreno com o FGTS. O corretor Antônio R. Campanha, Cresce São Paulo 58178, pergunta: quais categorias profissionais estão liberadas para a utilização do FGTS para a aquisição do seu imóvel sem respeitar a cidade em que reside ou trabalha em municípios limítrofes? Bom, aqui ele está se preocupando com a questão da comprovação da residência ou da ocupação principal, do trabalho principal. Normalmente, as atividades que exigem movimentação do trabalhador, elas estão dispensadas dessa comprovação. Quais são essas atividades? Você tem as pessoas que trabalham embarcadas, né? As pessoas que trabalham embarcadas em navios da Petrobras, por exemplo. Você tem os aeronautas, né? Então, essas duas são as principais. Existem outras situações que também permitem, tá? Mas normalmente são pessoas que não têm como definir o seu domicílio porque trabalham em situação de locomoção, tá? Os demais todos devem e precisam comprovar domicílio ou local de trabalho, né? O corretor Samir Ivan Cruz pergunta: existe algum projeto em andamento ou estudo para aumentar o valor máximo de utilização do FGTS? O valor máximo de utilização do FGTS é hoje de R$500 mil, tá? Não existe estudo e nem projeto para aumentar esse volume, esse limite. O que existe é interesse, existem pressões dos bancos, existem pressões das construtoras para que esse limite seja aumentado. Já se falou, inclusive, num novo limite de R$750 mil. Até onde eu sei, o governo e o Fundo de Garantia entendem que esse valor é extremamente elevado, tá? De forma que eu não conto com a possibilidade dessa elevação. Mas eu acho que a qualquer momento deverá ter aí uma correção desse valor, elevando para 550 ou R$600 mil no máximo. Para a aquisição de imóvel e construção, em que momento é sacado o FGTS? Não é? Essa pergunta nós já fizemos, já respondemos em determinado momento. Então, em qualquer situação de construção, o trabalhador deve apresentar um cronograma físico e financeiro da obra, tá? E a liberação do FGTS é feito na medida em que esse cronograma financeiro é cumprido e é avaliado pelo engenheiro que vai fazer a avaliação do imóvel. O corretor Antônio Celso Teixeira, de Vinhedo, São Paulo, escrito no CRES sob o número 94449, pergunta: tenho a seguinte dúvida. Uma pessoa não tem um posto de trabalho definido. Seu trabalho é com o computador, está vinculado a uma empresa do exterior. Atualmente reside em São Caetano do Sul, a casa não está em seu nome, e deseja comprar um imóvel na cidade de Vinhedo, que não é limítrofe. O que deve fazer para utilizar o FGTS na aquisição desse imóvel? Nessa condição, ele terá que comprovar a residência, tá? A comprovação da residência se faz com a comprovação de 1 ano de moradia naquele local, naquela cidade, naquele município. No caso da consulta, se essa pessoa, se esse cliente não tiver imóvel em nenhum local do país, né? Nenhum local do país não tem imóvel residencial, não tem financiamento no SFH. Ele poderá comprovar a residência com apenas um documento. Ou seja, bastará que ele comprove que ele efetivamente mudou para a cidade de Vinhedo e está ali residindo naquele momento. Tá bom? Não há nenhuma dificuldade nessa comprovação. A regularidade de uso do Fundo de Garantia e Moradia Própria depende de algum procedimento específico? Não. A fiscalização da utilização do Fundo de Garantia na aquisição da moradia própria é feita pela Caixa Econômica Federal como agente operacional do FGTS.
Tá? Essa fiscalização é feita através de amostragem, tá? E, evidentemente, devem ser cumpridas todas as normas relativas à utilização. No caso, verificada a ausência de algum requisito essencial, o agente financeiro será notificado a corrigir o procedimento, a corrigir o processo, e, não conseguindo corrigir o processo, ele terá cancelado a operação e deverá restituir o dinheiro ao fundo de garantia. Se esse impedimento, se essa situação foi decorrente de alguma documentação entregue ou preparada pelo trabalhador, o trabalhador responderá então por isso. Cônjuges em condições impeditivas podem utilizar o fundo de garantia? Depende do regime de bens, adotados no casamento, não é? O imóvel de propriedade de um dos cônjuges que não se comunique com o patrimônio do outro cônjuge não é impedimento para aquisição de imóvel com o FGTS pelo cônjuge não proprietário. Tá? No entanto, naqueles regimes em que há comunicação de patrimônio, nesses regimes, então, obrigatoriamente, ele estará impedido de utilizar o FGTS também. Eu posso vender o meu imóvel para comprar outro utilizando o FGTS? Sim, você pode comprar outro vendendo o seu imóvel impeditivo. Se o imóvel não é impeditivo, não há necessidade de vender. Não é? O impedimento está nos imóveis existentes no mesmo local, no mesmo município ou limítrofe onde você está adquirindo o imóvel. O corretor Havana Lopes, CRES 73090, pergunta: se o cliente possui um imóvel de 530 mil e financia 400 mil, depois de alguns meses ele pode usar o FGTS para amortizar a dívida do financiamento? Não, não pode. Não pode, porque se o imóvel foi avaliado em 530 mil, ele não pode ser financiado no regime do FGTS, no âmbito do SFH, do Sistema Financeiro da Habitação. Portanto, não poderá ser utilizado o FGTS para quitação. O FGTS só pode ser utilizado para quitação, liquidação ou pagamento de prestação de contratos firmados no âmbito do SFH. O corretor Eduardo Nogueira de Souza, CRES 97135, pergunta: tem um cliente que mora em residência própria na cidade de Valinhos e trabalha na cidade de Barueri. Ele tem um saldo de FGTS suficiente para comprar um imóvel em Barueri, sem precisar se desfazer do imóvel em Valinhos, e também não precisa contratar financiamento. É possível? É possível. Se ele tem um imóvel em Valinhos, Valinhos não é da mesma região metropolitana, nem é limítrofe a Barueri, desde que ele comprove ocupação principal em Barueri, é possível que ele utilize o FGTS para aquisição de um imóvel naquele município. Qual o intervalo para que o mesmo trabalhador possa utilizar o FGTS na compra de imóvel? Não há intervalo. Tá? O trabalhador pode comprar o imóvel com uso de FGTS a qualquer tempo. Não há carência para o trabalhador. A carência que existe é a carência em relação ao imóvel. O imóvel não pode ser comprado com FGTS em períodos inferiores a 3 anos. Tá? Mas não impede que um trabalhador compre um imóvel com FGTS hoje, que resida naquele imóvel por 2 ou 3 meses, venda e pretenda comprar um outro também utilizando os recursos da sua conta vinculada. Não há nenhum impedimento. Tá? O único problema é que o comprador daquele imóvel que ele está vendendo, ele não poderá utilizar o fundo de garantia para comprar aquele imóvel em função da carência de 3 anos. Bom, temos aqui outras perguntas, tá? Nós vamos tentar responder a todas elas. Tem uma pergunta: quais os valores cobrados pelos agentes financeiros, pela prestação de serviço para operacionalizar o saque do FGTS sem financiamento? Essa pergunta é repetida, nós já respondemos agora há pouco. Os agentes financeiros podem cobrar até R$ 800 para a aquisição de imóvel de até R$ 170 mil, ou seja, dentro do SFH, e podem cobrar até R$ 1.600 para a aquisição de imóvel
de valor superior a 170, entre 170 mil a 500 mil reais. A corretora Débora Marques pergunta: quero saber se uma pessoa que está para se aposentar, ela pode utilizar seu FGTS. Como proceder? Bom, eu imagino que ela esteja perguntando, uma pessoa que está para se aposentar quer utilizar o FGTS para aquisição da casa própria. Ele pode utilizar o FGTS para aquisição da casa própria desde que ele tenha todos os requisitos exigidos por lei. Não é? Os requisitos principais são a ausência de imóvel impeditivo, ele não pode ter imóvel residencial no mesmo local da residência ou da ocupação principal, não é? Ele não pode ter financiamento em nenhum local do país do SFH, não é? Então ele pode utilizar. No entanto, ele pode utilizar o FGTS também, não é? Na própria aposentadoria. A aposentadoria implica numa das possibilidades de utilização do FGTS, de liberação dos recursos do FGTS. O corretor André Abate, CRES 79270, pergunta: estou com algumas dúvidas sobre a utilização do FGTS. Um cliente quer comprar um imóvel e não deseja utilizar o FGTS, pois, segundo ele, a financeira fica com parte do FGTS. Ou seja, se ele possui 10 mil, entra como parte de pagamento 9 mil e essa diferença fica com a financeira. Na verdade, eu acho que o seu cliente está se referindo ao custo, né, as taxas cobradas pelo agente financeiro para a liberação do FGTS. Tá? Como eu disse agora há pouco, essas taxas são de R$ 800 nas operações até 170 mil ou de R$ 1.600 nas operações entre 170 e 500 mil reais. Aí, efetivamente, se ele tem 10 mil reais no fundo de garantia e ele vai liberar isso para utilizar na compra de um imóvel, ele vai pagar aí uma taxa de provavelmente R$ 800, não é? Não é que isso será descontado do fundo de garantia, ele vai pagar essa taxa. Os 10 mil reais do fundo de garantia serão efetivamente utilizados para o pagamento da operação. Bom, nós procuramos aqui responder a todas as questões colocadas pelos senhores corretores de imóveis, não é? E vamos encerrar agora com as cidades que nós estamos sendo acompanhados. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer outras dúvidas que tiverem, fiquem à vontade para enviar ao CRES, né? Através do Dr. Gilberto Iog, através do presidente, Dr. Viana, tá? Que nós teremos imensa satisfação em responder diretamente aos consulentes. Lembramos também que qualquer outra dúvida, qualquer questões que vocês queiram levantar, vocês podem consultar www.cartilhadofgts.com.br, né? É o nosso site, é um site voltado exclusivamente à utilização do FGTS para a aquisição da casa própria. Tá? Ressaltando sempre a importância do FGTS, do Fundo de Garantia, para as operações imobiliárias, para a realização de negócios imobiliários, ressaltando sempre que os corretores de imóveis devem ter a preocupação de conhecer as normas do Fundo de Garantia, conhecer os critérios do Fundo de Garantia. Isso será sempre um facilitador dos seus negócios, será sempre uma forma de conseguir e fechar bons negócios. Tá? Utilizem as linhas de crédito do Fundo de Garantia, as linhas da carta de crédito do Fundo de Garantia, utilizem a possibilidade do seu cliente sacar os recursos do FGTS, que tenha em conta vinculada. Utilize também a possibilidade do seu cliente utilizar os recursos do fundo para pagamento de prestação, para pagamento da parte de prestação, para pagamento, para amortização do saldo devedor, também para a liquidação do saldo devedor. Muitas vezes essa possibilidade explicada ao seu cliente pode ser a diferença que ele precisa para poder utilizar, para poder fechar o negócio e proporcionar, então, um rendimento para o senhor corretor. Tá? Vamos, então, agora dizer que nós fomos acompanhados, né, durante todo esse tempo
por corretores na cidade de São Paulo, Piracicaba, São Bernardo do Campo, Campinas, São José dos Campos, Santos, Santo André, Ribeirão Preto, Itu, Sorocaba, Jacareí, também em Franca, Presidente Prudente, Caçapava, na Vila Olímpia, em Tatuí, Porto Feliz, em Jundiaí, em Itanhaém, em Maceió, Americana, Sumaré, Campinas, São Caetano do Sul, Rio de Janeiro, São Joaquim da Barra, Ribeirão Preto, Extrema em Minas Gerais, Sumaré, Diadema, Bauru, Limeira e Catanduva. Tá? Foi um imenso prazer estar aqui e na próxima semana o Dr. Gilberto Iog estará novamente comandando para vocês o programa Cresce e Esclarece. Muito obrigado pela audiência.